estive no lugar onde ocorreu essa chacina do Caputera, né? Na época eu fui até a casa da Lucimara, eu conversei com ela, né? A Lucimara é mãe do Christian, uma dos jovens que foram assassinados, né? E literalmente, assim, a rua onde aconteceu a chacina ficava literalmente uma rua abaixo da casa dele. Então ele estava literalmente uma rua abaixo de casa. Então, assim, sei que também rolou esses boatos de que os jovens estavam próximos de locais onde estavam sendo comercializadas drogas e tal, mas, pô, estava do lado da casa dele também, né? Quando eu pensei em escrever o livro, eu queria, né, trazer esse lado humano, né, desses jovens. Eu lembro que, até então, a Jamile Santana, né, que era do G1 na época, ela tinha feito todo esse levantamento de nomes, de chacinas e tal, só que estava tudo dispersos, né? Então, eram algumas reportagens ali, outra ali, e no livro o que eu fiz foi juntar, né, trazer o compilado, entre aspas, né, desses crimes, colocando o nome das vítimas, dos sobreviventes, a ordem que isso acontecia, por bairro, né, e pela data. Então, o que eu fiz no livro foi basicamente isso, trazer, né, tentar reunir o máximo de informações que eu, né, consegui das vítimas. E aí, né, fiz esse levantamento primeiro, eu precisava delimitar, né, quais histórias eu iria contar, né, porque, enfim, eu queria abordar todos, mas não teria como, porque eu tinha um ano para produzir o livro, né, por conta do TCC, na verdade menos, porque 6 meses a gente produz o projeto e 6 meses a gente produz o livro, né, o produto final. Então eu tive que delimitar. E por que eu delimitei, né, qual foi o método que eu usei para delimitar? Muitas pessoas argumentavam que esses policiais estavam assassinando esses jovens porque todos eles tinham envolvimento com o tráfico, com o crime. E assim, antes de tudo, mesmo que eles tivessem, existe uma justiça, né? E a justiça não é você sair assassinando, você fazer justiça com as próprias mãos. Isso é errado de qualquer forma, até com os jovens que têm envolvimento ou não, né? Então, partindo desse pressuposto, eu queria refutar, né, assim, esse argumento, essa máxima, né, tudo isso que as pessoas falavam. E aí, calhou de eu olhar o Caputera e falar assim, bom, são 3 vítimas fatais, então é um número que eu consigo contar uma história, né? É uma chacina, porque tem um número mínimo de pessoas que tem que ser mortas no mesmo local para se configurar uma chacina, né? Então, é uma chacina, não é um assassinato, não é duplo assassinato, se configura uma chacina, e principalmente porque foi a partir, né, desse crime que uma das mães, a Lucimara, ela se organizou junto com a Inês Paz e fundou o grupo Mães Mogianas, né? E esse grupo, então, na época, começou a fazer algumas manifestações, os casos começou a ganhar repercussão na mídia, e essa pressão popular, né, fez com que a justiça agisse, né? Fosse lá, enfim. E basicamente foi por conta disso que eu acabei optando pelo Caputera. Fora isso, né, aí depois, quando eu fui apurando, eu fui conversando com as mães, calhou de que os 3 jovens que foram assassinados, os 3 jovens trabalhavam, todos eles trabalhavam, estudavam, enfim, refutando de uma vez por todas aquela máxima de que todos, né, que foram mortos eram envolvidos com tráfico, enfim. Entrar em contato com essas mães, né, na época ainda estudante de jornalismo, me fez ter um olhar muito crítico já desde a época da faculdade para tudo isso que estava acontecendo, sabe? Esse fenômeno da criminalização da pobreza, né, que foi o que eu elaborei no projeto, né, antes de escrever o livro. Então, ter, né, esse contato com essas mães, assim, para um jovem, um foca, né, que nem era um jornalista na época, foi algo muito, assim, pesado, eu diria, né? Eu lembro que depois que eu entrevistava as mães, eu ficava pensando naquilo tudo, e o que mais me surpreendia é que tudo isso estava acontecendo, tipo, do lado de onde eu tô, né?
porque eu sou de Suzano, estudava em Mogi, enfim, é tudo nessa região. E a gente costuma a ver na televisão vários noticiários, né, desses crimes em favelas do Rio de Janeiro, em outras regiões, né, do Brasil. Mas isso não está distante, né? Era algo que estava muito próximo, que está próximo. Não eram só dois policiais, né, ex-PMs, enfim, não eram só duas pessoas, né, eram mais, normalmente 3, 4. Então, assim, se tem dois que estão presos e os outros, eles estão vivendo a vida dele normalmente, né, eles estão aí impune, né, basicamente, de todos esses crimes. E aí eu acho que entra, né, a questão do jornalismo ser uma ferramenta, né, de exercer a própria democracia mesmo, sabe? Então você trazer todo esse caso de novo, de você lançar luz sobre esses casos, é uma forma de não deixar isso acontecer no esquecimento, sabe, o Jean? Porque é isso, né? Eu não culpo as mães, porque, eu acompanhei basicamente elas durante 2 anos, né? Porque depois que eu terminei meu livro em 2018, em 2019 eu participei da cobertura do júri, enfim, fiquei bastante próximo delas 2 anos. E eu percebi o quanto era desgastante para elas, sabe? Toda hora mexendo nessa ferida, toda hora, toda hora. Isso estava corroendo elas por dentro, né? Então, depois que, né, eles foram presos, muitas dessas mães, embora os filhos, né, embora os crimes que os filhos tivessem envolvido, né, foram mortos, não são resolvidos, elas preferiram não continuar, vamos dizer assim, com a luta, né? Justamente pelo cansaço, né? E eu lembro que as mães sempre falavam, desde que meu filho morreu, além da dor da perda do filho, elas pararam totalmente a vida delas, né? Porque elas tinham que ficar indo atrás de delegacia, tinha que ficar indo, né, fazendo manifestações, tinha que ficar indo atrás dessa justiça, então meio que elas pararam a vida dela para poder se dedicar a isso. Então, assim, hoje eu vejo que se houvesse, talvez, novamente, né, um movimento, né, das próprias mães mogianas, se elas retomarem esse movimento, se os veículos também de comunicação, né, assim como você está fazendo, lançasse mais luz a esses casos, pode ser que, né, acredito muito no peso, né, do jornalismo nessa cobrança. Então pode ser que esse cenário acabe mudando. O Diário,